Um clássico de 1988 do estúdio Ghibli, dirigido por Takahata Isao, com Hideaki Anno como Key Animator, Hotaru no Haka, ou Túmulo dos Vagalumes em português, mostra as consequências da guerra através do olhar de civis, onde o jovem Seita tem a tarefa de sustentar sua irmã Setsuko através de um pós-guerra impiedoso, o que só fica mais inquietante sabendo que tudo é baseado na semi-biografia do falecido com 85 anos Akio Kinosaka, autor do livro original com o mesmo nome, de 1967. Sei que não sou o mais qualificado para tratar de um tema sério tipo esse, mas vendo as reações das pessoas em relação a Gabi no arco da invasão de Marley Shingeki que está sendo adaptado agora no anime, acho que uma obra sobre guerra mais pautada na realidade é necessário para esses tempos agora, e isso eu falando, um grande fã de histórias de vingança que, igual o Projota, viu Naruto, mas ignorou qualquer lição de moral. Com longos takes e backgrounds belíssimos, mas ainda assim sombrios, para contemplar a destruição trazida pelos bombardeios dos Estados Unidos na cidade de Kobe, Hotaru no Haka com o modo do começo ao fim, seja pela ação de algumas personagens mostrando como que momentos de necessidade transformam as pessoas e fazem elas mostrarem seus verdadeiros valores, ou pela própria dor da situação imposta a você, sem que você não tenha nenhum controle sobre ela e não possa fazer nada para mudá-la. Eu citei Shingeki mais cedo, que claramente se inspira na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto, mas Túmulo dos Vagalumes traz uma experiência muito mais pessoal, principalmente pelo fato do Seita ser só uma criança, uma que muitas vezes toma decisões erradas, mas sempre com a intenção de proteger sua irmã, que por sua vez age próxima de como uma criança agiria. Ela não tem total capacidade de compreender a gravidade da situação que eles estão, e o que ela quer mesmo é que tudo seja como costumava ser no dia anterior, seja os doces que ela comia ou a companhia da mãe. Mas isso não impede que ela tenha que encarar o sofrimento de algo que ela não entende e com o passar do tempo também passa a aceitar. Diferente da maioria dos jovens japoneses no pós-guerra, também conhecidos como Geração das Cinzas, que eram sempre estoicos e davam tudo de si para se segurar e reerguer o país, o Seita tenta só viver um dia de cada vez, bem mais no estilo de uma criança moderna. Quando ele é confrontado, ao invés de se afirmar, ele recua, mesmo que no futuro isso possa trazer muito mais dificuldade para ambos. Isso inclusive foi um dos motivos para o diretor ter escolhido essa obra para adaptar em filme. Numa entrevista para Animage de 1987, ele fala como o público costuma ter dificuldade de se relacionar com histórias de guerra, que por mais dramáticas e tristes, são protagonizadas por personagens fortes e nobres, e como seria muito mais fácil um jovem se relacionar a alguém como Seita. E isso realmente funciona. O Seita, durante muito tempo, só depende dos outros, seja dos bens da mãe, da moradia da tia, ou o próprio suporte emocional da Setsuko, sendo a única coisa que realmente importa para ele. No começo são poucos os momentos em que o próprio Seita vai atrás de algo que seja uma solução. É muito mais fácil simpatizar com um personagem com falhas e que não redime os seus erros do que um super soldado nobre de filme de guerra, que quando erra faz tudo possível para arcar com suas ações e responsabilidades e completar sua missão. Tipo ano passado, quando eu vi o indicado ao Oscar 1917, que é uma proeza técnica com seu plano sequência praticamente o filme inteiro, mas eu nem lembro o nome do protagonista, e também é baseado em uma história real. Mas claro, isso sem estar defendendo as ações do parente do Seita, que, muito pelo contrário, eles são grandíssimos filhos da puta. Mas para aquela época a situação tem que se reconhecer que quem não se encaixava nos ideais, o Seita e a sua inércia, por mais irônico que seja falasse de se encaixar nos padrões, dado a normalidade da situação como órfão. Mas mesmo com esse diferencial, ainda assim ele traz um aspecto negativo da obra, que é a falta de introspecção, que faz o desenvolvimento do personagem ser bem fraco, contando que a situação e os acontecimentos vão fazer você se pegar o suficiente. São muitos poucos os momentos em que o nosso protagonista para refletir e pensar sobre tudo que está acontecendo e o motivo dele fazer as coisas do jeito que faz. Mas pessoalmente, eu acho que os acontecimentos ao longo da obra cumprem bem o papel de causar empatia, e até certo ponto dá para relevar a falta de desenvolvimento pessoal. Outro aspecto interessante a se tocar é que nunca tem um vilão real. Tem um outro personagem que cumpre o papel de antagonista de vez em quando, mas não é como se o Seita culpasse e odiasse os malditos estrangeiros que estão atacando o seu país, por toda a situação que ele está. O que é curioso considerando o quão nacionalista o Japão é, mas ainda assim, na guerra, quem tá certo é quem ganha, já que quem se rende os mortos não tem direito de opinião. Agora eu vou adentrar com um pouco mais de detalhe em alguma das cenas finais do filme, então se você ainda não viu o filme e alguma coisa que eu te disse te deixou curioso o suficiente para querer dar uma chance, então faz uma pausa e assiste lá, é menos de 1h30, um filme inquietante e que te faz pensar. Mas caso não se importe com os spoilers, então vamos seguindo.
Com o passar do tempo, Seita percebe que a única coisa que restou pra ele foi a Setsuko, e ela acaba virando uma motivação pra continuar seguindo e criar momentos de conforto através da dificuldade, com uma cena belíssima da noite que eles passam dormindo com os vagalumes no quarto. Mas no dia seguinte ao acordar, aquele quarto se torna nada mais que um lugar onde a curta e frágil vida dos vagalumes se esvai, e o que numa noite era um lugar de conforto, em poucas horas se torna um túmulo. E a luz que brilhava pela noite, suprimindo o medo, se apaga, dando lugar à dura realidade, quando encaramos o túmulo dos vagalumes. E aquele mesmo lugar se torna o túmulo da pequena Setsuko, que devido à desnutrição vem a falecer, e em seus momentos finais, completamente envolvida em seu mundo delusional, o mesmo que o Seita contempla em alguns momentos para escapar do mundo real, ela se vai. E isso tudo se torna muito mais impactante ao saber que Akio Kinosaka, o autor do livro, também cresceu adotado por sua tia, já que os bombardeios na cidade de Kobe mataram seus pais, e similar a como acontece no longa, ele perdeu suas duas irmãs por conta da desnutrição. Isso faz a sequência, relembrando as Setsuko, ser bem mais emocionante, servindo de memorial não só para ficção, mas para a realidade. Nos lembrando que o que estávamos vendo até então foram situações reais, coisas que aconteceram com gente de verdade, e faz pensar o quanto nós tomamos tudo que temos como certo. Então Seita, sem sua mãe, sem seu pai que afundou junto de um navio em nome de seu país, e agora sem a Setsuko, sua única motivação para continuar, somente com o dinheiro deixado por sua mãe, o qual não tinha nenhum valor para a sociedade sem recursos, faz um funeral e crema o cadáver de Setsuko, tendo sua última luz na esperança de livrar ela das amarras físicas. E guardando os restos mortais dela na lata de doce, sem nada a perder, ele então se reclui na estação até chegar ao seu fim. E o filme termina no destino da jornada espiritual dos irmãos, sendo guiados pelos vagalumes, observando quanto a sociedade moderna avançou. Para o Japão da época, um símbolo do poder nacional, da reconstrução do país, e para o espectador de agora, um lembrete do avanço que tivemos nos últimos 80 anos. Obviamente o mundo está longe do aceitável, não é como se guerra, fome e necessidades básicas ainda não fossem uma realidade em muitos lugares, mas pelo menos chegamos num mínimo de noção para entender o valor que tem a morte da esperança. Então é isso, né? Não achei que o meu segundo vídeo ia ser sobre um tema tão mais pesado, considerando o tipo do primeiro vídeo, mas né? Se você gostou, deixa um like, se quiser mais vídeos assim, se inscreve, @CaioHenrique no Twitter e Caio100_ no MyAnimeList. Segue lá, de vez em quando eu posto uns gifs e uns prints bonitos e você consegue acompanhar o que eu tô assistindo, né? Então é isso, vamos ver, fica no ar aí qual vai ser o tema do próximo vídeo. Então, até lá.